tornou investidora. Oi, Gláucia! Oi, Suzana, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Muito obrigada. Muito Eu que obrigada por você estar agradeço. aqui. A gente já tentou tanto marcar essa reunião, Gláucia, Tantas vezes e nunca dava certo, né, Suzana? né? Mas agora deu, né? Agora deu. Você está falando de São Luís? Isso, estou em São Luís. Gláucia, de São Luís do Maranhão. A gente está no mesmo estado, gente, mas não é perto, tá? São 600 quilômetros de distância. Não é pertinho, né? As pessoas geralmente dizem: Ah, você é de Imperatriz? Ah, você conhece a fulana de São Luís? Eu falei: Dois extremos. minha filha, são praticamente dois estados diferentes, né? Mas que bom, Glaucia. Muito obrigada de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas, né? Conta um pouco sobre você para todo mundo te conhecer. Bom, boa noite. Como a Suzana falou, eu me chamo Gláucia, eu sou médica, né? Tenho formação, vai fazer 4 anos, e sou especialista em saúde da família. Trabalho hoje como médica da estratégia e trabalho também como médica de urgência e emergência. Com muito prazer e com muito amor. E me conta, Glaucia, você mora em São Luís, você é daí mesmo? Isso, sou daqui de São Luís, nasci e me formei aqui mesmo na capital. E qual era o seu maior problema, assim? Qual era a maior dificuldade que você tinha antes de entrar para o Savimed? Olha, Suzana, na verdade eu acho que é um problema em comum de muitas médicas, né? Essa questão de você ter muitas possibilidades e, consequentemente, você ter muito dinheiro na mão. E dessa forma, você muitas vezes não consegue gerenciar, você não consegue dar uma finalidade, um objetivo concreto, né, para esse dinheiro que tem todo na sua mão. A gente sabe que a nossa profissão, ela te dá muitas possibilidades, né, e muitas vezes a gente fica meio sem norte, né, meio sem rumo, com todo a quantidade que a gente recebe na mão, e muitas vezes a gente fica acumulando dívidas, né? E quando eu entrei, né, quando eu te conheci no Savimed, né, no projeto 1212, eu me identifiquei muito, porque, assim, é uma linguagem muito que eu me identifiquei muito, e eu vim de uma situação de muitas dívidas, né, e eu não sabia como gerenciar, eu não sabia como fazer, e o curso serviu para eu gerenciar e para eu pensar um pouco no meu futuro, né? Isso para mim foi muito importante. Hoje para mim é crucial, é essencial eu pensar na minha aposentadoria. Ai, que legal, Glaucia. É Graças a Deus. desafiador, né? Porque, Sim, assim, igual você comentou, as portas se abrem muito quando a gente se torna médica, né? E se exatamente. você não sabe escolher bem as portas, se você não sabe tomar as decisões certas, você começa a querer entrar em todos os lugares ao mesmo tempo e a gente se atrapalha valendo, né? Porque a gente Exato. tem a possibilidade, na verdade, de fazer o nosso salário, né? E você vai usando todo o seu tempo, todo o seu dia, todas as suas horas para fazer aquele dinheiro, né? Só que chega num limite. E Isso, aí, quando o exatamente. limite chega, você chegou a chegar nesse limite assim de tempo, de trabalho, de desgaste? Na verdade, a gente usa muito a moeda, a gente passa a usar a moeda do plantão, né? Então, para eu fazer isso, eu preciso fazer 2 plantões. Para eu comprar aquilo, eu preciso de tantos plantões. E assim, você fica meio perdido, porque você quer fazer muita coisa e todo o teu tempo vai sendo tomado pelo trabalho. Então, quando você se percebe, quando eu me percebi, eu já estava numa rotina desgastante de plantão, sem ter momento na minha casa, com a minha filha, momentos de lazer. E quando eu me vi, eu já estava sobrecarregada de muitos plantões, né? E aí, esse ano, quando a ficha caiu para mim, quando realmente eu pedi desligamento do meu principal vínculo empregatício, e aí eu me vi meio que desesperada mesmo. Meu Deus, como é que eu vou agora? Vou me matar de dar plantão para
continuar o mesmo padrão de vida. E aí, né, toda a situação aconteceu, né, para eu participar do curso e ter uma mudança, né, na minha forma de ver o que realmente é qualidade de vida, né? E como foi que você me conheceu? Como foi essa decisão para você entrar no Savimed? Na verdade, eu sempre tive vontade de investir, mas nunca me senti capaz, né? A gente aprende tanta coisa mais difícil, como você mesmo fala, na medicina, e acha que investimento é uma coisa impossível de se aprender, e não é, graças a Deus. Então, assim, eu te conheci casualmente pelo Instagram, né? E comecei a pesquisar um pouco mais de investimento. E quando eu vi, né, o nomezinho Save Médica, eu despertei minha curiosidade. E cada vez fui te acompanhando nas lives, né, do projeto 1212 e vi que era uma linguagem muito acessível, era uma fazia parte, tudo que você viveu fazia parte do que eu vivia. Então, por sermos médicas, a gente vivenciou muita coisa parecida e eu cada vez me identificando mais e vendo que não era tão difícil quanto eu imaginava, né? E foi um desafio para mim participar do curso e valeu muito a pena, porque hoje eu sou outra pessoa, graças a Legal. Deus. E é incrível, né? Como essa limitação de acreditar que nós não somos capazes, ela vai nos podando, né? Então você vai vivendo um mundo assim, não, eu sei ganhar dinheiro e isso vai ser suficiente. É isso que a gente, Exatamente. né? Eu sei ganhar dinheiro, então isso é suficiente. Só que até a forma de saber ganhar dinheiro é uma ilusão, né? Porque a forma que a gente sabe ganhar dinheiro é morrendo de trabalhar, perdendo sono, saúde, perdendo nosso tempo distante da nossa família. Até a forma de ganhar dinheiro, ela é uma ilusão para a gente, né? E aí você pensa, não, eu, como diz uma das alunas do Savmed, ela diz assim, não, eu sei fazer medicina e mais nada. Então, a limitação começa na mente, É, né? Começa exato. na mente. E para você, como foi para você a superação foi ao perceber que você estava entendendo? Foi isso? Foi um desafio para mim pensar assim, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Será que realmente é fácil? Será que eu vou conseguir? Então, o desafio foi entrar de fato no curso, né? Pensar que eu vou participar, será que eu vou aprender mesmo? E o segundo desafio foi, com todos os conhecimentos, eu colocar em prática e reorganizar a minha vida financeira. Foi um grande desafio, foi um momento realmente muito difícil, que a gente corta mesmo e vê como a gente gasta de forma desnecessária, como a gente, né, vira a chave e começa a perceber que existem coisas que são mais importantes do que uma roupa que você compra, um sapato que você compra, um lanche que você, no estresse do plantão, você fica naquele ciclo e não percebe o teu dinheiro indo embora. Então, quando eu entrei no curso e aprendi a reorganizar as minhas dívidas, isso para mim foi um desafio, foi difícil, mas eu consegui, e hoje assim eu tenho uma outra realidade de vida e outra realidade financeira, depois do curso, Suzana. Como é que tá aí? Tá montando a reserva? Tá investindo? Como é que tá aí a tua vida, assim, Olha, eu já com os tenho investimentos? isso. Suzana, eu já tenho mais de 80% da minha reserva de emergência Que e, maravilha! pois é, e investindo em renda fixa e renda variável. Ou eu gosto mais de fundos imobiliários. Hoje eu escolho meus fundos imobiliários e já consigo receber, né, os proventos dos meus investimentos. É o seu dinheirinho lá, né? Sim, O a dinheirinho gente dando. começa de pouquinho, né, Suzana, como você falou, mas é muito legal você colocar em prática tudo que você aprendeu e ver o dinheiro, você tendo o retorno daquele investimento. E começa a entender que o teu dinheiro não é só a poupança, a gente tem essa ideia, né, de que o dinheiro tem que estar na poupança e não é. Hoje eu sei o que é inflação, hoje eu sei lidar com as questões econômicas que a gente está vivendo. E assim,
com tudo isso, Suzana, com toda a minha reorganização financeira, comparado a Gláucia do começo do ano para a Gláucia de hoje, eu tenho muito mais tranquilidade. Hoje eu escolho quantos dias eu dou meus plantões, tenho muito mais tempo aqui em casa e estou com minha conta controlada. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita. Ai, que bom, Glaucia. Assim, e ver que realmente você estava no começo do ano ali naquele desespero, né? Tava. Porque qual é o sentimento, assim, quando você lembra, né? Qual é o principal sentimento quando você lembra daquela situação que você estava passando lá? Olha, medo e angústia mesmo, medo de não dar conta das minhas contas e tendo que pagar várias coisas e sem o meu principal vínculo e tendo que me matar de trabalhar para conseguir alcançar aquela qualidade, aquele nível que eu tinha. E aí foi Ai, quando mas eu tive a possibilidade, né, de conhecer, né, todo esse novo mundo dos investimentos e principalmente reorganizar minha vida financeira, que para mim foi essencial. Mas você comentou, assim, Glaucio, que para você foi um desafio, um desafio interno, né? Sim, Você decidir assim, será que eu sou capaz? Tu consegue, tu consegue definir assim o que te fez acreditar que você era capaz? Ou você talvez nem acreditou, mas foi, sabe? eu acho, Suzana, que particularmente pela identificação, pela linguagem que você tinha, que foi eu já tinha assistido diversos cursos, diversas aulas de investimento, mas para mim era muito difícil entender. Então eu acho que quando eu te conheci, a facilidade de transmitir e a identificação com a mesma rotina de trabalho, tendo a mesma profissão e os mesmos desafios que a gente tem na prática médica, me fez sentir capaz. Eu disse, poxa, se uma médica que teve a história bem parecida com a minha, conseguiu, por que eu não posso conseguir? Eu sou capaz. Então foi o teu exemplo, foi assim a facilidade de conhecer toda esse mundo de investimentos, a facilidade de eu conseguir entender, que me fez sentir capaz sim de aprender e conseguir tranquilamente. E é tão difícil assim, Gláucia? Não, não é, não é, gente, não é. É só mesmo a gente cria um bloqueio interno, mas a gente consegue. Tem coisa mais difícil que a gente estuda na medicina e que a gente é difícil, mas investimento não é tão difícil quanto a gente imagina. Que legal. Agora tem uma coisa muito forte, que foi justamente o que eu estava comentando aqui, né? Acho que você até ouviu um pouco, que é a falta de tempo. Porque quando você decidiu entrar para o Savmed, você estava numa rotina frenética de trabalho, né? Você estava tentando, assim, compensar todos os seus furos financeiros dando plantão, Exatamente. Eu não né? sei se você Então, lembra, você tinha as lives e eu estava no meio do plantão, era de manhã, era de noite, todas as lembro. lives eu estava de plantão. Então foi realmente isso, Suzana. Como que você fez para superar assim a falta de tempo? Qual foi o que que virou? O que que você disse assim? O que que aconteceu para você superar isso? Foi basicamente colocar minhas contas, minhas dívidas na ponta do lápis e ver que tinha muita coisa que eu gastava de forma desnecessária. E aí, enxugando os meus gastos, eu consegui controlar tudo isso. Então, assim, eu passei alguns meses nesse processo enxugando dívidas, né? É um processo que você sai da sua zona de conforto, não é fácil, mas quando você tem um objetivo, quando você pensa a longo prazo, você consegue lidar com isso. Então, assim, foi um processo difícil, mas colocar as coisas na ponta do lápis e rever o que de fato realmente é importante me fez mudar o meu estilo de vida profissional. Como que você, assim, quais eram os momentos que você estudava, que você assistia às aulas? Como é que era isso? Era nos plantões, 80% das vezes eram nos plantões,
e 20% das vezes era o meu descanso em casa, eu assistia às aulas deitadinha e fazia meus resuminhos. Não Mas tinha não. tempo. Você consegue perceber assim que você talvez disse para si mesma que não tinha tempo durante um longo tempo, assim, você ficou repetindo para você, não tenho tempo para isso. Sim, sim. Às vezes a gente fica repetindo esse mesmo discurso e que te faz muitas vezes te impedir de progredir em determinadas áreas, até de evoluir como pessoa, como profissional. E eu te digo, Suzana, que mesmo com a minha vida, a minha rotina atribulada na época, no começo do ano, para mim não foi empecilho a falta de tempo, porque quando a gente quer, a gente vai, né? Quando a gente quer, a gente consegue. E eu era nos momentinhos de plantão, era no meu momento de descanso que eu poderia muito bem dizer, não vou fazer isso que eu não tenho tempo. Mas eu estava disposta, eu precisava viver aquele momento para eu tinha esperança, né, na mudança, e a mudança veio. E toda mudança vem desse jeito, né, com muito esforço, com muita luta, e sempre tira a gente da nossa zona de conforto. E o desconforto, ele é o caminho para a evolução, né? Se você não passa por esse desconforto, se você quer viver ali na zona de conforto, infelizmente você não vai evoluir. Imagina, né, se você tivesse continuado na sua zona de conforto. Provavelmente você ainda estava, talvez, num desconforto ainda pior hoje. Né? Se você não tivesse tomado aquela decisão de entrar para o Savmed, e eu estava olhando, você entrou no dia 1º de fevereiro. Se você não tivesse entrado para o Savmed naquele 1º de fevereiro, como que você acha que estaria a Gláucia hoje? Ai, Suzana, não quero nem pensar, com certeza não seria essa Gláucia que estaria hoje aqui plena, sentada em casa. Gente, não seria. Eu seria aquela Gláucia louca, plantão, em cima de plantão 24, 48, e cansada, sem ter tempo nem para mim, nem para minha filha, nem para minha família. Com certeza, Suzana. Que decisão desafiadora, né, Gláucia? Muito. Mas, Gláucia, tu não tinha dinheiro, mulher. Tu não tinha dinheiro. Como é que tu fez para entrar no curso? Ó, eu botei no cartão e fui pagando. Tipo assim, vai que vai. Foi, gente, eu não tinha dinheiro. Se eu dissesse para vocês que eu tinha dinheiro, eu não tinha. Aí eu fiquei, meu Deus, eu faço ou não faço? Eu vou fazer, boto no cartão e vai ser assim, 2 plantões, mas eu vou fazer esse curso. E deu certo. E aí, no 1º mês, tu já conseguiu fazer sobrar dinheiro? No 2º mês, como foi? Não, no primeiro e no segundo mês foi reorganização total, total. Eu não tinha, aliás, eu tinha uma pequena reserva, mas fui entender a importância da reserva de emergência e os primeiros meses foram basicamente de reorganização de dívidas. Eu acho que eu comecei mesmo, Suzana, acho que foi 4 meses depois de tudo organizadinho, mas sempre começando, era o que tu dizia, investe, começa, tenta de pouquinho, para pegar, né, a experiência do investimento. E eu fui fazendo isso, era pouquinho, mas eu já comecei a estudar mais de ações, fundos imobiliários. Então as portas foram se abrindo para esse conhecimento e eu sempre quis assim aprender um pouquinho mais. Então eu comecei de pouquinho, mas foi fundamental para mim eu enxugar minhas dívidas mesmo. Que Aí eu desafio. comecei a poupar 4 meses depois, mais ou menos. Mas foi um desafio, Suzana. Mas é um desafio prazeroso, né? Imagina Sim, só o prazer que você tem hoje de olhar, né? Quando eu falo para as pessoas sobre investimentos, eu falo, gente, não é sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro. O dinheiro ele é só um reflexo de muitas e muitas outras sim, coisas. E quando você tem ali o seu dinheiro investido, qual é a sensação do seu dinheiro? Quais são assim as coisas, né, que surgiram de produtivo e de benéfico na sua vida
após você ter organizado financeiramente, aquela paz, né? O que para você surgiu de benéfico depois disso? Eu repensei o valor do meu trabalho, né, o valor, o suor das minhas mãos, né, todo o esforço que a gente tem trabalhando, dando os nossos plantões, e valorizar a minha mão de obra e valorizar os meus momentos de prazer comigo mesma, com a minha filha, né, os meus momentos que eu tenho hoje de, por exemplo, uma coisa que eu amo, academia. Hoje eu vou para a academia 4 vezes por semana. Isso para mim, no começo do ano, impossível. Então, assim, tudo isso veio, né, da conscientização que eu comecei a ter com o dinheiro, não é só o dinheiro, eu lembro que isso para mim marcou bastante, não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre o tempo que passa e não volta mais. E são memórias afetivas que você tem que levar para a sua vida. E muitas vezes a gente mergulha no mundo dos plantões e esquece que a gente tem uma vida para viver, pessoas que a gente ama para compartilhar momentos. E isso às vezes passa despercebido. Então, isso para mim, hoje eu vivencio e cada vez, né, procuro colocar em prática com tudo isso que veio, né, com a minha reorganização da minha vida e repensando esses valores para a minha vida e para a minha família. Então, isso para mim foi assim, sem palavras. Para mim foi o mais importante, Suzana. Isso é muito forte, né, Glaucio? Quando a gente percebe assim que algumas coisas a gente perdeu e não voltam mais, você começa a repensar, né? Será que quais são as atitudes que eu estou tendo? Isso está me deixando mais perto ou mais longe da minha qualidade de vida? As atitudes que Exato. eu tenho. Quantos anos sua filha tem? 15. E tem algum momento assim da assim, algum acontecimento que você ainda sente um pesar por não ter participado, por não ter, né, por não estar presente? Poxa, aquele momento eu perdi, eu queria estar lá e eu estava de plantão. Tem alguma coisa assim que te marcou? Olha, na verdade, Suzana, todas as vezes que ela pedia final de semana para passear, para ir ao shopping, sabe, uma simples saída, um simples lanche, e que eu não podia oferecer por conta do meu tempo, né? Então, sempre ela direcionou muito as atividades de lazer dela relacionado aos meus pais. Então, os avós sempre participaram desse processo. E muitas vezes eu sentia que eu era necessária nessa situação. Então, assim, foram essas situações pontuais que para mim me marcaram muito. E que hoje eu procuro, né, não é que o que passou, passou, mas eu procuro aproveitar hoje todos Sim. esses momentos, uma simples saída, olhar o pôr do sol, olhar o mar. Então, hoje a gente faz isso, né? E eu fico muito feliz por esses momentos. Assim, mãe sente muito, né, Glaucia? Você para e pensa, nossa, eu não estive presente em alguns momentos que para minha filha era muito importante. Eu me lembro que para mim foi o fato de ter que levar o Heitor comigo para o hospital com 1 mês de vida para trabalhar, sabe? Eu levava ele com 1 mês, aí ele ficava lá não sei como é que vocês chamam aí, mas no estar, no conforto, né? No No quarto, repouso. no repouso. Era um repouso para um médico só, no hospital particular que eu trabalhava, e aí eu levava a babá junto com ele. E sabe uma das coisas que mais me dói? Quando eu me lembro que ela me ligava, falava assim, ele tá com fome. E eu falava, coloca o pipo, que eu vou terminar essa consulta e eu tô indo, sabe? Ele tinha 1 mês. E assim, Nossa. hoje eu paro e analiso e falo, gente, é sofrido, né? Como mãe, assim, você pode deixar uma criança, bota o pipo, aí ele ficava sugando o pipo, não tinha nada, sabe? E hoje eu fico, gente, talvez
as pessoas podem julgar, né? Ah, mas para quê? Dava um complemento. Mas eu era mãe de primeira viagem, assim, era o meu desejo, era amamentar exclusivamente, sabe? Enfim, mas a gente passa muitas coisas, né? E depois a gente analisa que se tivesse uma vida financeira diferente, né? Poderia ter sido Sim, completamente diferente desde o começo. diferente. Mas que bom, o importante é mudar, é a gente, Sim, né, perceber que isso é prioridade, sim. né? Importante a gente perceber que isso é prioridade, que a falta de tempo tem que ficar de lado mesmo. Senão a falta de tempo, gente, na verdade, tempo, né? A gente nunca vai dizer assim, nossa, eu tô com um tempo super livre, acho que agora eu vou estudar. Isso É, não acontece, né? Então, é um desafio mesmo, e eu convido todo mundo, né? E desafio todo mundo aí a encerrar esse ciclo, começar a jornada da doutora investidora e terminar a jornada. com certeza, vale muito a pena. Eu queria que você desse um último recado aí para quem está nos assistindo, para quem está aqui no YouTube, no Instagram, ainda, né, com várias coisas na cabeça, achando que não é capaz. Eu tenho certeza que você viu entrevistas, né, de colegas médicos em que eu entrevistei, e você já passou por isso, né, de estar no outro lado pensando, será mesmo que é para mim, né? Será que eu preciso disso? Será que não é melhor contratar alguém, né? Tem várias É, coisas. exatamente. Mas olha, eu queria dizer assim que por experiência própria e por saber, né, que nós médicas passamos por muitas coisas parecidas, muitas situações semelhantes, a falta de tempo, o excesso de trabalho, e eu convido vocês assim a repensar, né, repensar a rotina de trabalho, repensar o que realmente é importante para a vida de vocês e dizer assim que vale muito a pena nós repensarmos a nossa vida financeira por nós, por quem nós amamos. E é desafiador? É. Gente, é impossível? Não é, tá? É plenamente possível. Hoje eu sou outra pessoa, né? Depois de ter passado pelo curso, e que, na verdade, o curso, gente, para a gente abre as portas para vários outros conhecimentos, mas que a gente precisa dar, né, o nosso pontapé inicial. E é essencial para nós médicas repensarmos, né, nossa vida, porque a gente precisa do nosso momento, momentos para a nossa família e pensar na nossa aposentadoria. Então, assim, eu quero muito que, se vocês pudessem fazer, todas vocês, é realmente uma virada de chave e muda a nossa vida. E não é impossível. Não é impossível, é mais fácil do que nefrologia, não tenha dúvida. Ai, meu Deus, nefrotenso. Mas é isso, Suzana. Estou muito feliz, muito Ai, que bom. satisfeita. Olha, Glaucia, eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. É, a gente já teve um contato bem longo, né? Foi, Apesar de ser da turma de fevereiro, mas a gente ainda ficou, ainda tivemos consultoria. Você é foi. sempre muito participativa. Então, parabéns pelo comprometimento, por você ter passado realmente por essa batalha, porque você enfrentou, né? Enfrentou os Sim, desafios com garra. Então, eu desejo muito sucesso para você. E pode ter certeza que está só no começo, né? Você é uma amém. médica investidora, não tem nem um ano, né? Não tem nem um ano. Então, tem muitas coisas boas ainda para aparecer, para surgir. E eu sei que agora você sabe tomar suas decisões, você Sim, sabe, né, fazer seus investimentos, você sabe fazer suas escolhas. sim. Então, isso me dá um orgulho muito grande e eu só desejo muito sucesso para você. Obrigada, Suzana. Eu agradeço também por todo, né, por todo o processo, desde quando a gente se conheceu, e realmente foi uma das coisas mais importantes da minha vida, ter conhecido você, ter adquirido todos os conhecimentos, e isso ter servido, né, para a minha mudança de vida. Então, assim, eu que agradeço também muito, viu? Obrigada. Deus te abençoe, viu, Glaucia? Muito obrigada pela Amém. sua participação. Obrigada, Suzana. Um beijo. Um beijo.